A quem nos assiste, sejam bem-vindos. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estamos realizando uma série de entrevistas com colegas que tenham nos dizer algo que nos remeta à nossa faculdade ou que sejam dados interessantes e importantes para a gente conhecer daqui para frente. Eu sou o Flávio França Rangel, da 59ª, e a mim me coube, então, por hora, encaminhar essas entrevistas. Hoje estamos recebendo aqui o nosso colega da 65ª turma, o Dr. Paulo Manuel Pego Fernandes, titular da cardiopneumologia do INCOR, e que vai nos falar sobre o COMU. Mas, inicialmente, eu te peço, Paulo, que nos fale sobre o Dr. Paulo. Tá bom. Bom, Flávio, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a você e a associação o privilégio de poder contar um pouco da história aqui, né? Bom, eu fiz... Por que eu fui fazer medicina? Tem uma coisa meio sui generis aí. Quando eu estava até o que hoje é a 8ª série, na época era ginásio, né? Eu não tinha definido qual área eu iria seguir. E no que hoje é o 2º grau, na época era o colegial, recentemente tinha mudado as áreas. As áreas era obrigatório no colégio que eu estudava, que era o Arquidiocesano, ali na Vila Mariana, era obrigatório escolher biológicas, exatas e humanas. Eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu não preenchi a ficha. Então eu entreguei em branco, de propósito, porque eu não sabia mesmo. E eu falei, bom, se eu entrar numa área que eu não goste, eu peço para mudar. Falo que eu não preenchi porque eu não sabia. Então. E na primeira semana fui ver as áreas e caí nas biológicas. Eles faziam muitos testes, isso era bem daquela época, né? Eles faziam muitos testes vocacionais, mas nunca davam resposta para a gente. Então eu tinha feito vários testes, mas nunca soube o que queria dizer aquilo. Bom, não sei se baseado nesses testes ou não, me puseram na biológicas. E aí quando eu caí na biológicas, eu fui ver. E naquela ocasião, eu fui ver humanas e eu falei, poxa, mas era um curso, sei lá, era muito solto, achei, mesmo falei, desde que eu queira fazer economia ou administração, que poderia ser, eu achei que não prepararia tão bem para o vestibular. No Exatas, tinha um laboratório de coisas que eu não gostava de fazer, que era montar rádio, montar essas coisas. Eu nunca gostei dessa parte de eletrônica. E biológicas, falei, bom, o curso é bom e vamos ver como é que vai funcionar essa parte. Já tinha os laboratórios, começando a parte prática. E nessa parte prática, no laboratório, no primeiro colegial, tinha muita coisa de microscópio, que eu gostava, mas não tanto. Mas no 2º colegial, nós tínhamos zoologia. E tinha os filos, era um livro de zoologia, eu lembro bem, e cada um era um filo. E cada um desses filos você ia estudando no laboratório. Então você tinha a parte teórica, acho que era uma vez a cada 15 dias, à tarde, o meu curso era de manhã, você fazia 1h30 de dissecção de alguma coisa. Então, por exemplo, você tinha as amebas, os protozoários, depois você tinha os anelídeos, que eram as minhocas, tinha os artrópodes, que era a barata. Depois você tinha outros animais, até chegar, o máximo que podia chegar, tinha peixes, e não me lembro, acho que peixes era o maior que nós dissecávamos. E quando nós começamos a dissecar isso, eu falei, puxa, achei uma coisa que eu de verdade gosto. E eu chegava lá, a aula começava às 1h30, da 1h30 às 3h, eles dividiam a turma em duas. Tinha um intervalo das 3h às 3h30 e depois das 3h30 às 5h. Eu chegava antes da 1h30 e ia embora depois que me mandavam embora. Então você descobriu que gostava, né? Foi meio por exclusão, mas acabou sendo por inclusão, né? E eu falei, eu gosto de dissecar, eu gosto de cirurgia, eu gosto de anatomia. E na época, o Zerbini tinha muita reportagem dos transplantes cardíacos na revista Manchete, que também não existe mais. Esse é o problema de ficar velho, né? Você vai contando história que só os mais velhos conhecem. Vamos mudar esse assunto, vamos mudar. Então, a editora Bloch, Manchete, e na época saía muita entrevista do Zerbini. E um amigo meu que acabou não fazendo medicina e foi fazer administração, gostava muito, e a gente lia muito. E aí eu falei, puxa, eu gosto muito de dissecar, gosto muito de anatomia.
Falei, acho que eu gosto de cirurgia e meio já tendendo a fazer cirurgia cardíaca. Então foi aí que começou a minha história do ponto de vista de optar por uma área, por medicina. Mas eu entrei, na verdade, já pensando em fazer cirurgia. Entrei muito definido. Claro que durante o curso você sempre se questiona e você vai conhecendo outras áreas. Mas eu já entrei muito pré-definido a fazer cirurgia. Cirurgia cardíaca. E hoje... mais voltado à cardíaca. Certo. Mas, sim, com cirurgia 99%. Cardíaca 90%. E lá no INCOR vocês tiveram uma marca importante, né, de transplantes, não foi isso? A quantidade de transplantes no ano. Foi. Nós fizemos assim. O INCOR hoje é um dos maiores centros de transplante cardiopulmonar do mundo. Entre os transplantes, e eu coordeno há alguns anos o transplante de pulmão lá, e nós atingimos uma marca de 500 transplantes pulmonares realizados, o que é um número muito significativo para transplante de pulmão. Se a gente compara com o transplante de rim, isso não é muita coisa, mas o transplante pulmonar é bem mais complexo e, principalmente a nível de América Latina, é um marco bem importante. Eu me permito aqui, já adiantando, dizer que provavelmente você vai receber um outro convite depois para falar para a gente sobre isso aí. Né? Tá. Mas eu tenho interesse assim no teu tempo de faculdade, né? E também sobre uma criação sua chamada Comu. Nos fale sobre o Comu e o Dr. Paulo e o Comu. Tá bom. Aí nós temos a continuação da história. Né? Vai. Porque uma coisa vai levando a outra. Né? As coisas são bem linkadas, né? Então, na hora que eu decidi fazer medicina, como eu falei antes, eu estava pensando em fazer cirurgia. E aí entra uma outra história. Quando eu entrei na faculdade, eu prestei alguns vestibulares, para algumas faculdades. E acabei entrando na USP, acabei optando pela USP. E uma ex-professora minha de primário, que era a Dona Sônia Tariq, ela acompanhava os alunos, os ex-alunos, que ela tinha dado aula no primário. E aí ela viu que eu tinha entrado na faculdade. E ela entrou em contato, eu não tinha contato com ela há anos, muitos anos. E ela entrou em contato com a minha, foi atrás e descobriu o telefone. Na época, isso, veja, pré-internet, pré-Google, sim. Era tudo. Lista telefônica. ela achou o telefone da minha mãe, dos meus pais, e ligou para minha mãe, dando os parabéns, e falou que gostaria de me convidar, e a minha irmã, que ela também tinha dado aula, para um café da tarde. E aí eu estava férias, quando voltei das férias, final de janeiro, fevereiro, fui na casa da Dona Sônia. E aí estamos lá, a Vera, minha irmã, a Dona Sônia e eu, batendo papo, conversando, bolo com sorvete. E aí passa, né, nessa conversa, passa o irmão dela. O irmão dela é o José Tariq, que também é formado na faculdade, acho que deve ser uns 8, 9 anos mais velho, ele é cirurgião plástico. Sim. E aí ele começou a conversar comigo, porque nem nós estamos conversando, mas depois fui perceber que era uma entrevista. Uma entrevista no sentido, não uma entrevista no sentido de mídia, mas no sentido de saber o que eu queria e eventualmente me ajudar a direcionar. Isso eu fui perceber alguns anos depois. Ele começou a perguntar várias coisas, eu comentei com ele dessa história que eu te falei da cirurgia. Ele falou, olha, coincidentemente, eu trabalhei num grupo de estudantes, que tem estudantes, e que faz cirurgia cardíaca. E hoje eu já não faço mais, acho que ele era residente, não sei, da cirurgia plástica naquela ocasião, mas eu tenho contato com as pessoas, então eu posso te indicar. E aí você vê se vai fazer que nem eu. Fiz quando eu era estudante nesse grupo de cardíaca e depois fui fazer plástica. Mas o que interessa é você ter a formação cirúrgica. Naquela ocasião, especialmente na USP, que é uma escola que sempre teve uma tradição muito forte de cirurgia, ele falou, não adianta você se formar e depois querer fazer residência. Você tem que já se envolver com cirurgia antes, você vai aprender técnica cirúrgica antes, e depois você vai se desenvolver como cirurgião. Mas quando você se forma, você já conhece bem os princípios técnicos de cirurgia. Então era muito comum o Cupincha, né? Isso tinha vários grupos. O Pinotti tinha grupo muito conhecido, o Gama tinha um outro grupo muito conhecido na gastro, o Dario Birolini tinha um grupo também na cirurgia geral e outros. E o Noidir Stolf tinha um grupo
em cirurgia cardíaca. E o INCOR estava começando naquela ocasião. Eu entrei na faculdade em 77. O INCOR foi inaugurado em 77. Mas ele, na verdade, enquanto eu era aluno, muita gente brincava que o INCOR era o elefante branco ou era o Instituto do Pericárdio, porque não entrava no coração, né? E porque na época não funcionava o ambulatório, a cirurgia não funcionava, nada funcionava. O prédio foi inaugurado, mas demorou alguns anos até contratar as pessoas, até comprar equipamento e assim por diante. Mas tinha um setor que já funcionava, tinha sido inaugurado no final de 77. E quando eu entrei, o Tariq fez essa ponte com o Noidir, e eu acabei entrando no grupo em comecinho de 78, no comecinho do segundo ano da faculdade. E nesse início do segundo ano da faculdade, o INCOR já funcionava muito bem a cirurgia experimental. A cirurgia experimental do INCOR, naquela ocasião, ela funcionava melhor do que quase todos os centros cirúrgicos que existiam no Brasil naquela ocasião. Porque tudo era novo. O equipamento que tinha lá era equipamento de última geração. Eu comecei a trabalhar também depois ajudando, instrumentando cirurgias fora, em outros hospitais. A grande maioria dos hospitais não tinha a mesma qualidade de equipamento que o INCOR tinha para operar naquela ocasião cães, né, eram cachorros. E o Egas Armelin, que era um hemodinamicista, ele coordenava e tinha uma sala de hemodinâmica para cachorro, para você ter ideia. Que é uma coisa hoje ainda. Hoje, se você quiser fazer em qualquer lugar no mundo, você vai ter uma grande dificuldade, seja em qualquer animal, porque é um equipamento que custa muito caro. Tinha polígrafos, que na época nenhum lugar tinha. E assim por diante. Então nós comecei a ajudar naquela ocasião, no segundo ano, comecinho de 78, e na época um dos experimentos que se fazia coincidentemente de novo era transplante cardíaco. Nós fazíamos transplante cardíaco em cães, e na época nós transplantávamos no pescoço do cão. E transplantando no pescoço do cão, por que fazia no pescoço? Porque era mais fácil de fazer biópsias depois, para ver rejeição. Entendo. Então, até hoje se faz biópsia endomiocárdica, biópsias de coração para ver rejeição. Hoje se faz por uma veia menos invasiva. Estava sendo desenvolvida naquela ocasião por punção, e você vai lá e tira um pedacinho. E na época isso não estava tão estabelecido como hoje. Então a gente fazia essas biópsias, e no pescoço era muito mais fácil, né? Porque você palpava o coração e fazia a biópsia, do que se fosse na barriga ou no tórax, você teria meio às cegas. Então eu comecei a participar disso. E tinha toda uma escola como ainda até hoje, até certo ponto tem, que você entrava instrumentando, depois você entrava segundo auxiliar, terceiro auxiliar, e ainda até chegar a ser o cirurgião principal. Entendo. E eu segui essa escala. E aí o que tem isso a ver com o comum? Você vai falar. Você está contando uma coisa que tem muito a ver. Porque no segundo ano ainda, no começo do segundo ano eu comecei a fazer esses experimentos, e no final do segundo ano nós fomos apresentar alguns trabalhos do que nós estudávamos lá, num congresso médico universitário, que era o Congresso Médico Universitário de Taubaté, era o COMUT, e que foi um dos primeiros congressos médicos universitários do Brasil. E nessa ocasião, isso foi meio no final do segundo ano meu, nós fomos uma comitiva, entre aspas, de alunos, né? E cada um apresentou um trabalho e nós ganhamos os 3 prêmios. O trabalho que eu apresentei ganhou o segundo lugar, um outro colega do mesmo grupo ganhou o primeiro e o outro ganhou o terceiro. E aquilo me deu um ânimo enorme, que eu falei, puxa, que legal que é isso aqui, né? Você aprende a operar, aprende a pesquisar, aprende investigação, aprende a escrever, aprende a dar aula, porque você dá aula para os outros. E isso... É reconhecido. E ainda ganhamos prêmio, né? Que foi um plus, né? E aí, isso então foi logo no começo do segundo ano. E aí no terceiro ano eu fui em vários outros congressos, em Marília, fui em Campos, no Rio de Janeiro, fui em vários, não vou lembrar de todos agora, mas fui em vários congressos, fui de novo em Taubaté, fui depois mais tarde no ABC, eu fui em vários. E aí eu falei, poxa, e aí isso foi indo. Então eu estava segundo ano, no final do segundo ano vi isso, no terceiro ano vi isso. Aí no quarto ano eu falei, mas por que a gente não monta um congresso nosso? Falei, não tem, se nós pesquisamos mais, se a nossa escola cirúrgica é muito forte, por que nós não fazemos um congresso nosso? Então, no começo do quarto ano, eu comecei a me envolver no departamento científico do centro acadêmico. Na época, a gente reviveu, tinha parado de ser editado a revista de medicina. A revista de medicina, quando eu entrei, ela foi interrompida, porque teve aquela
com época meio de ditadura militar, teve muita confusão conjuntural naquela ocasião. Então, em 77, que eu me lembre, parou a revista, em 78 parou, em 79 parou, em 80 eu entrei como diretor da revista de medicina, revivendo a revista de medicina. A gente reviveu também o Prêmio Oswaldo Cruz, que também tinha sido parado de fazer, e eu falei, eu vou juntar tudo isso numa coisa só. Então, em 1980, era quarto-anista, a gente começou a trabalhar para fazer o congresso. Então, em quarto ano a gente começou a fazer, no quinto ano nós trabalhamos, e no sexto ano nós efetivamos o congresso. Foi em 82. E nós juntamos as 3 iniciativas. Pegamos o Congresso Médico Universitário, que foi o primeiro, na época era o primeiro Comu-FEMUSP, em 1982. Nós pegamos a revista de medicina e publicamos os melhores trabalhos, publicamos os resumos de todos os trabalhos nessa revista de medicina que começou a ser reeditada, e demos o Prêmio Oswaldo Cruz, nós reativamos o Prêmio Oswaldo Cruz, dando para o melhor trabalho. Então eu falei, nós vamos tentar, porque senão fica tudo fragmentado. Sim. Isso eu penso até hoje. Não adianta você ter muitas iniciativas pequenininhas, não vai chegar em lugar nenhum, né? E elas acabam morrendo, né? Então nós juntamos tudo numa coisa só, para um fortalecendo o outro. Certo, uma fisiologia das diferentes iniciativas, de forma que uma apoiasse a outra, né, e você tivesse uma coerência, inclusive, na linha, na condução da coisa. Isso, é isso, Flávio. E aí a gente fez isso, e aí nós fizemos isso em junho. Era um ano ruim, né? Sexto ano é um ano, um ano complexo, né? Uhum. Mas foi o ano que sobrou, porque a gente demorou 1 ano e meio. Porque tudo costurar isso, depois que está feito, tudo parece fácil, né? Mas a gente não tinha nada, ninguém sabia quem éramos nós. Nós não tínhamos nada, não tínhamos sala, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Então passou por várias conversas. Na época, o Mário Ramos de Oliveira era o professor, era o diretor, era o diretor da faculdade. Então eu tive várias conversas com ele. Ele foi o presidente de honra do primeiro Comu FEMUSP. E ele cedeu. Eu consegui uma coisa que, na época, eu dei menos valor do que eu dou hoje. E que eu dou já há alguns anos, claro. Que assim, nós mudamos a grade da curricular daquele semana. Oxe. Então nós fizemos o seguinte, eu queria fazer o curso, eu queria muitos cursos. Então nós fizemos vários cursos simultâneos, e o primeiro começando às 4 da tarde. Então tinha curso de extensão universitária das 4 às 6, outro das 6 às 8 e outro das 8 às 10. Eram 3 turnos de curso com vários anfiteatros simultâneos. Então nós conseguimos que não tivesse nenhuma aula em nenhuma turma a partir das 4 da tarde. Nós mudamos a grade curricular de todos os anos, desde o primeiro ano. Isso, claro, um mérito muito mais, quase todo, do diretor, do Mário Ramos, e dos outros professores que concordaram com isso, claro. Eu na época não percebi quanto difícil é um movimento desse, né? É muito difícil você conseguir fazer isso, atrelar todos os cursos de todas as áreas desde o primeiro ano, pegando ICB inclusive. E a gente conseguiu com esse apoio forte da diretoria. E aí foi isso. Então começava das 4, ia das 4 da tarde às 10 da noite durante uma semana. E aí tinha nesse meio tempo alguns horários de apresentação de temas livres, palestras, conferências, cursos. A gente fez uma grade interessante. Eu vejo assim, que entre as qualidades que você enumera, tem uma muito importante aí, que é da humildade, porque com a diretoria da escola na mão, é uma coisa você conseguir fazer isso tudo funcionar. Mas o grande mérito de conseguir convencê-lo, né, de que isso era possível, viável e necessário, até porque você está me contando que outras escolas já tinham. Sim. Né? Quer dizer, sim. Cadê a FEMUSP nessa coisa aí? Foi a pergunta que você fez inicialmente. Né? Mas para nós que frequentamos a escola, sabemos os meandros e os caminhos e os problemas todos que permeiam ali, a ponto de conseguir a atenção e o engajamento, particularmente da diretoria da escola e depois dos demais departamentos também, onde a gente sabe que muitas vezes tem muita resistência, né, por não querer saber, ou até por defender outros interesses, ou até porque às vezes quer ser pai do filho bonito, né? Porque pai do filho feio ninguém quer ser, né? Eu acredito que à medida que você conseguiu consolidar isso aí, deve ter aparecido um monte de padrinhos e tios que quiseram também levantar a bandeira.
Mas agora entra um pouco mais aqui no que foi a emoção e os resultados desse primeiro, porque agora, pelo que você me conta, então nós estamos indo para o 42º comum. Isso. Você tem um filho de 42 anos, hein, que nunca falhou, que nunca deixou de funcionar. Não. Conta pra gente. Então, eu acho que assim, uma coisa bem importante foi que a gente começou bem. Eu acho que assim, a gente fez um congresso que na época já nasceu como o maior congresso médico universitário da ocasião. A gente teve em torno de 600 participantes. Para um primeiro congresso, e já teve de muitas faculdades vieram lá. Nós divulgamos bastante. Por isso que também eu não quis fazer uma coisa de último minuto, né? Por isso que a gente começou a trabalhar 2 anos antes. Foi uma gestação prolongada. Porque tinha que acertar, eu sabia disso, que tinha que acertar bem a questão de cronograma, de espaços, de divulgação, porque senão você faz um esforço enorme e não vira nada, né? Então a gente conseguiu trabalhar forte nisso e conseguiu fazer com que o congresso começasse muito forte. Então, acho que isso ajudou muitos outros que vieram depois. Porque já começou com o maior congresso, começou com muitas faculdades já reconhecendo, começou com muita gente vendo e começou com um corpo docente, que é o da faculdade, que era já sempre foi muito forte. E isso levou as pessoas quererem participar. Então, o congresso, eu não tenho toda a história desses 40 e poucos anos, certamente teve congressos maiores e congressos menores. Eu participei de várias vezes dando aula ou coordenando cursos. No 25º congresso, eu fui convidado para ser o presidente de honra do Comu, e este ano, coincidentemente, fui convidado de novo para ser o presidente de honra de novo do Comu FEMURS. E ganhei uma coisa que, assim, um desdobramento, né? Que foi, para mim, totalmente inesperado e muito emotivo, foi que no centenário da Faculdade de Medicina, foi dado com uma comenda, acho que naquela ocasião foram para 100 pessoas. E os alunos tiveram direito a escolher 3. Foram escolhidos 97 pelo corpo docente, não sei por quem exatamente os critérios, e 3 foram escolhidos pelos alunos. Então, o centro acadêmico escolheu um dos fundadores do centro acadêmico, o departamento científico escolheu a mim, e a Atlética escolheu um dos fundadores da Atlética. Então, assim, eu ter sido um dos 100 lembrados e homenageados, dentro, né? de uma história tão rica como a história da Faculdade de Medicina da USP, com tanta gente boa que saiu disso, para mim foi muito, muito bom. E foi um reconhecimento que eu, de fato, não esperava. Assim, primeiro que eu nem sabia direito nessa ocasião. A gente tem várias épocas na vida, né? Tem uma época que você trabalha tanto que não dá tempo de ficar olhando muito para o lado, né? Você trabalha. Então, eu nem sabia exatamente dessa questão. Eu sabia que tinha um centenário, claro, mas eu não sabia muita coisa do que estava sendo gestado do ponto de vista de comemorações. Então, a própria medalha do centenário eu desconhecia. Eu soube quando recebi uma notificação que tinha sido agraciado com ela por indicação dos alunos, né? Então, para mim foi bem, bem legal. Eu gostei bastante. Agora, na sua visão da época, porque agora provavelmente você até consolidou algumas coisas, mas que importância você vê nesse congresso, né, para o acadêmico, para o corpo docente, o quanto ele envolve, o quanto ele motiva, o que ele deixa na história de cada uma dessas pessoas? Olha, de novo tem a questão das fases que você está. Eu acho que para mim, por exemplo, quando eu participei como estudante, e acho que isso deve valer para os estudantes de hoje, você tem vários estímulos aí. Primeiro, você treina a dar aula. Então, você estimula a questão de didática, de comunicação. Sim. Segundo, você estimula a pesquisa. Então, você estimula o senso crítico de publicações, de avaliação de publicações, independente da área que você vai fazer. Claro que das pessoas que fazem pesquisa, por motivos vários, muitas deixam de fazer, né? Ou muitas começam mais tarde, não necessariamente vai começar quando era aluno. Mas você, no mínimo, mesmo para quem não vai fazer pesquisa depois, você estimula a leitura crítica de um artigo científico, por exemplo, a leitura crítica de uma pesquisa, de quanto isso é válido ou não. Porque, infelizmente, muitas vezes, e isso só cresceu nos últimos anos,
a pressão econômica de quem fabrica o determinado produto faz com que aquele produto seja o melhor do mundo. Acaba impondo, né? E tudo que é novo vira o melhor, e tudo que não é tão bom. Porque tem o interesse em vender o produto, vender o equipamento, vender pagar o preço da pesquisa, claro, o investimento. Claro. E você sabe, na medida que você vai ficando mais velho, que muitas coisas aparecem e desaparecem, e outras que não desaparecem, mas tem um nicho específico. Não existe uma solução para todos os males, né? Então, assim, sei lá, por exemplo, você pega a ressonância. Quando apareceu, a ressonância vai substituir tudo. Não é verdade. Para muitas coisas, a tomografia é melhor. Para outras, o ultrassom é melhor. E assim por diante. Então, cada um dos métodos tem o seu espaço. Mas até que se aprenda esse espaço, para onde ele é melhor, para onde ele é inútil, para onde ele até atrapalha, você tem alguns anos de uso e de aprendizado. Então, no meio que você tem um senso crítico, você já olha e fala, opa, deixa eu ver o que realmente é bom, para onde é bom, e não embarca porque o fabricante falou que é bom, né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito importante do ponto de vista de legado. A outra é estimular a pesquisa precocemente e prestigiar a pesquisa numa área, numa faculdade que sempre se notabilizou e que continua se notabilizando por ser muito forte em pesquisa, né? Quer dizer, a USP, estava hoje mesmo lendo o ranqueamento, a USP como um todo, né? Não só em medicina, ela é muito forte. Ela é a universidade latino-americana mais forte em pesquisa. E a medicina é uma das grandes responsáveis por isso. Então, estimular os alunos é muito importante, né? E se estimula os docentes também, porque, na verdade, é um jogo ganha-ganha, né? Uhum. Você pega... Aquilo que eu falei da cirurgia vale para todo o resto. Você começa como, sei lá, instrumentador, terceiro auxiliar, segundo, você vai crescendo. Você vai se habilitando e você vai formando gente atrás de você. Você vai deixando uma escola, né? Você tem que deixar uma escola, né? Você tem que... Um dos legados que você tem que ter é você deixar discípulos. Você pode chamar de discípulos, que se quiser chamar, é o jeito mais correto até de chamar. Mas independente de ser mais próximo ou menos próximo, você deixar uma escola, né? E os discípulos são os mais próximos a isso. Agora, então, acho que tem vários legados aí. Pelo que você me conta, de uma certa forma, você espelhou no Comu aquela história que você viu no INCOR. Quer dizer, sim, aquilo que o INCOR te deu de meios e experiências, você achou que era, e pela tua experiência na época era mesmo, uma boa maneira de atrair outros como você para essa área. E isso que você falou é muito importante, saber ler, saber interpretar, saber criticar, saber avaliar uma produção científica, né? Exatamente para ficar distante ou pelo menos bastante crítico em relação àquilo que vem imposto, né, de cima para baixo. Eu acho que hoje esse pessoal que teve oportunidade de participar do Comu nesses tantos anos trabalha assim, quer dizer, cada vez que recebe uma publicação, olha com esse olhar crítico, olha com essa outra formação, que não é especificamente nenhuma cadeira disciplinar, não é, né, nada da grade curricular, mas que o Comu permite que ele tenha esse tipo de visualização, né? Eu acho que sim, e tem a outra questão que todos nós que participamos de congressos, seja médico universitário, seja de especialidade, que é o convívio no dia a dia, né? Então você acaba convivendo, como hoje cresceu muito, como eu falei, acho que a última edição teve mais de 1.500 participantes, com gente do Brasil inteiro. Você acaba convivendo com as pessoas, você acaba convivendo com as realidades, no cafezinho, na hora que você vai... assiste uma apresentação aqui, assiste uma apresentação lá. Então, eu acho que também do ponto de vista cultural até, acho que também é muito importante. E o outro lado é para o docente. Claro, um docente que tem mais cancha, ele tem mais a oferecer do que a ganhar. Ele acaba oferecendo, assim, os alunos o veem como alguém numa posição A, numa posição B. Mas tem o docente intermediário e tem o docente que está começando. Então, ele também vai ganhando cancha, né? Então, de novo, é a questão da escola, né? É a questão de você pegar em várias faixas etárias, em vários degraus da carreira, e desde o aluno que começa a frequentar aqui, em geral, tem muito segundo-anista, terceiro-anista. Quando eu fui dar aula o ano passado, por exemplo, eu perguntei para a plateia, né? Eu fui dar uma aula no teatro, no Comu, sim, e eu perguntei quem era de qual ano. O internato é muito difícil ter alguém, sim, lá, né? Quinto, sexto ano. Por isso que eu falei que foi
não foi um bom ano. Se eu puder, seu sexto ano, né? É que foi o ano que a coisa amadureceu, mas certamente é um ano duro, né? Com o exame de residência no final do ano é um ano duro. E na época fazia parte do show medicina também, que era também no segundo semestre. Então, tinha várias outras atividades ali. Eu vendo todo mundo estudando e eu fazendo outras coisas, né? Mas tudo tem seu E você espaço. entende que o Comum, ele hoje, em virtude desse sucesso todo e dessa coisa, ele exporta esse conhecimento, ele exporta esse savoir-faire? Eu acho que ele ajuda muito nessas questões. Acho que ele também acabou estimulando certamente, eu não tenho esses dados, mas certamente quem veio no Comum, assim como quando eu fui em outros congressos, se a faculdade dele não tem, ele deve pensar em fazer, e certamente alguns fizeram, não tenho dúvida que nesses 40 e poucos anos outros congressos médicos universitários surgiram, porque algumas pessoas de outras faculdades que frequentaram o Comum pensaram o mesmo que eu, falavam, por que não fazemos na nossa faculdade? E pensa assim, é possível, por que não fazer? Porque eu creio que é quase uma missão, uma responsabilidade da nossa faculdade, como você citou, a gente faz parte de uma universidade espetacularmente bem ranqueada, pelo menos na América Latina, né? Em que a gente, ao mesmo tempo que tem isso, tem também a responsabilidade, né? De exportar modelo, de exportar essa informação. Ó. É possível fazer, dá para fazer bem feito. O acadêmico não é porque ele é um segundanista, terceiranista, que ele não tem critérios, meios e condições de fazer, logicamente que bem orientado. Então, acho sim que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tem por missão ser uma exportadora de modelos, né, de condutas, como sempre foi. Exatamente. Né? E exatamente. Não pode perder essa bandeira jamais. Né? Isso eu concordo 100% com você. Uma coisa que eu penso isso como titular do tórax, né, da cirurgia torácica, do departamento de cardiopneumo, e que acho que isso deve valer para todas as áreas, é assim, mesmo que eu não tenha perna, e mesmo que eu não tenha um interesse, não tenho um interesse específico em determinada área, a minha disciplina tem que estar na fronteira em todas as sub-áreas. Então a gente tem que ter gente dentro da disciplina que se dedique a cada uma das sub-áreas, e dentro dessas sub-áreas a gente está na fronteira. Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho desde sempre. Quer dizer, uma preocupação de, sei lá, surgiu um método novo na traqueia. Alguém nosso tem que estar lá. Alguém nosso tem que estar lá. E assim por diante. No transplante de pulmão, no câncer de pulmão, estou falando tudo de pulmão por motivos óbvios, né, pela cirurgia de tórax. Mas no câncer de pulmão, na oncologia como um todo, e assim por diante. A gente tem que estar na fronteira. Para levar e para trazer, não é? E o que não é simples, né? O que não é simples. Sim. Porque várias dessas coisas de fronteira exigem um investimento, um apoio, uma interligação com muitas outras áreas, um apoio financeiro, inclusive, em vários setores. Mas acho que a gente tem, estou falando por mim, mas certamente, graças a Deus, em várias outras áreas, talvez em todas ou em quase todas as áreas, a gente consegue isso. Mas isso tem que ser a nossa meta mesmo. Isso a gente não pode se acomodar. Se a gente se acomodar, a gente está no lugar errado. É melhor sair. É melhor a gente dar lugar para outros que têm essa fronteira. Permitir uma sucessão aí, alguém assume isso aí. Porque a gente tem que ter isso como meta. Meta e missão. Isso mesmo. Porque eu acredito que a nossa marca é uma marca muito forte e que abre portas, né? Claro. E atrai. Claro. Então, a gente tem que usar. Seria ali a parábola dos talentos, né? Se lhe foi dada a oportunidade e você não fez, então você falhou. Né? Mas se você teve a oportunidade, faça. Né? É o que se espera da nossa escola e da nossa formação. Sem dúvida. Bom, Paulo, dá para perceber, né, que não vai ter como você deixar de vir aqui outra vez. Aí vou te pedir para falar sobre a tua outra especialidade, não só de criar coisas novas, mas também como de conduzir, né, a cardiopneumo do INCOR. Eu quero te agradecer muito, porque o que você nos falou aqui, eu creio que você falou da alma da nossa escola, você falou para os ex-alunos, para os antigos alunos, na verdade, você falou para os atuais e falou para os futuros alunos. O que é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o que é ser um filho da Casa de Arnaldo. Né? Quero te agradecer muito mesmo.
Se há algo que você ainda queira complementar no que disse, por favor, o faça, mas a sua mensagem realmente me emociona, me empolga, e faço questão que você volte aqui para daí falar desse outro assunto para nós. Tá bom, Flávio, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Acho que assim, a iniciativa é muito boa da Associação dos Antigos Alunos. Eu acho que a gente tem que aumentar a interação e aumentar a comunicação. Uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, eu achava que se você faz, as pessoas naturalmente veem. Não é verdade. Não é verdade. Você tem que, em especial num mundo tão cheio de informações como o nosso, e cada vez com mais informações, é importante que a gente mostre o que está fazendo para que as pessoas consigam ver, porque isso gera um ciclo virtuoso. Então, acho que o problema não é você mostrar por vaidade. Acho que isso é uma bobagem. Mas você tem que mostrar para criar um ciclo virtuoso. Para você mostrar que a porta é aberta. Eu falo isso para todos os residentes que saem da gente, por exemplo, que a casa é para sempre. Não importa se ele vai para o Nordeste, se ele vai para os Estados Unidos, se ele vai para o Canadá, se ele vai para onde ele vai. Não importa. A casa é nossa para sempre. E eu acho que os ex-alunos têm que ver a faculdade dessa forma. A casa é nossa para sempre. A gente tem esse sentimento de pertencimento, né? A associação tem buscado ultimamente muito abrir as portas e estender tapete vermelho. Existem algumas dificuldades técnicas, burocráticas, etc., que até são necessárias, né? Mas você me fez lembrar uma coisa: há um espaço a ser ocupado e ele tem que ser ocupado por quem tem boas mensagens, né? Lembra um pouco aquilo que, se não me engano, acho que Martin Luther King falou: o que me incomoda não é a gritaria dos maus, mas é o silêncio dos bons, né? Então existe um espaço que obrigatoriamente a gente tem que ocupar e levar mensagens como essa mensagem que você trouxe para a gente. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que nos assistem, aqueles que acompanham as nossas entrevistas, que façam sugestões, que sugiram mudanças, tá? Porque entrevistas como essa realmente são dos anais da escola, né? São testemunhos de quem lá esteve, de quem lá fez e faz ainda. E é isso que a gente quer levar para todos os demais que nos veem agora e que nos verão no futuro. Muito obrigado a vocês pela atenção e vamos ver as nossas próximas entrevistas. Esperamos que vocês também se empolguem como eu me empolguei nessa aqui. Muito obrigado.